Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, minha família. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem de saúde, que estejam debaixo da graça e da bênção do nosso Deus, que vocês, nesse período de isolamento, que vocês estejam bem no relacionamento familiar, bem também no relacionamento com Deus. Nós esperamos que, apesar de tanto tempo que não nos encontramos, que vocês estejam saudáveis espiritualmente. E nós temos buscado como igreja essa condição através dos nossos encontros. Os encontros no culto dominicalmente aos domingos, através da aula da escola dominical, através do estudo bíblico também, da reunião de oração, que vocês possam estar sendo alimentados espiritualmente. Nós estamos vivendo uma situação excepcional, estamos tendo que nos reinventar em muitos aspectos, e inclusive no nosso relacionamento como igreja. Nós orientamos ainda os irmãos que permaneçam, na medida do possível, com o isolamento social. Nós não temos ainda a vacina. Nós sabemos muitas vezes das necessidades dos irmãos que precisam do deslocamento para uma questão de sobrevivência, de subsistência por conta do seu emprego. O abalo econômico foi muito grande, mas nós não perdemos a essência das coisas. O que é mais importante é a vida. E por ser a vida, este é o maior bem que nós recebemos do nosso Deus, esse é o maior presente que nós recebemos, e justamente por causa deste presente, nós devemos preservar a vida, devemos ter cuidado com a vida. Se você, por acaso, precisa ir ao trabalho, que você mantenha os protocolos, né, de segurança, como o isolamento, o distanciamento, o álcool gel, a máscara. Nós ainda não temos vacina e, por isso, ainda a melhor saída é a prevenção. E a prevenção é o isolamento. Nós temos tido esta semana notícias de que ainda temos focos de contaminação, de óbitos, e esses números eles caíram, mas parece que existe aí um aumento gradativo novamente. Nós estávamos com mais de 1.000 mortos por dia, chegamos a um nível de 600, 500, e agora parece que os últimos números foram quase 1.000 novamente. Então, que os irmãos fiquem bem e possam preservar a saúde debaixo da graça do nosso Deus. E caminha conosco e que está passando por esse momento junto conosco. E assim nós cremos. Bom, muito bem. Vamos retomar aqui a nossa aula da escola dominical. Nós estamos falando no livro de Atos, no capítulo 15. Temos trabalhado a respeito do grande concílio de Jerusalém, o primeiro grande concílio da igreja cristã primitiva, e todas as demandas que a igreja que estava nascendo começaram a apresentar. E essas demandas necessitavam, então, de alguns posicionamentos, de alguma clareza de como ser igreja, de como ser fiel a Jesus Cristo. E foi justamente isso que o Concílio de Jerusalém estabeleceu, não apenas pelo encontro em si, pela decisão que foi tomada, mas também
pela transmissão de uma carta, de um decreto apostólico que busca, então, normatizar os princípios que nortearão a fé das pessoas em Jesus Cristo e também as práticas religiosas. Nas últimas aulas, nós estamos falando a respeito do decreto apostólico, como é que foi, então, produzido esse decreto apostólico, como é que ele foi elaborado. Então, nós falamos sobre a quem eram os destinatários desse decreto, né? Falamos também sobre a legitimidade que esse decreto apostólico estabeleceu sobre a figura de Paulo e de Barnabé. E na última aula, da semana passada, nós falamos a respeito do conteúdo deste decreto, né? Quais são os princípios que estavam contidos ali nesse decreto. Então, não bastava apenas tomar uma decisão, era necessário comunicar esta decisão. Em primeiro lugar, a igreja de onde surgiu esta polêmica, esta controvérsia, mas que esta decisão ela tinha uma amplitude muito maior, que era responder à igreja, né, a igreja de Antioquia, da Síria, mas responder sobre uma questão que é fundamental para o cristianismo primitivo. E por causa disto, então houve a necessidade de se escrever esta carta. Então, na aula de hoje, nós que já trabalhamos esses três aspectos do decreto, né? O destinatário, a legitimidade de Paulo e Barnabé e o conteúdo do decreto. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a transmissão deste decreto à igreja que tinha, de certa forma, levantado a questão, levantado a polêmica, e como é que será essa transmissão e como é que será esta recepção. Então, é este o foco da aula de hoje. Então, eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15, nos versículos 30 ao 34. Nós trabalharemos 4 versículos nesta aula. Então, Atos capítulo 15, versículos 30 ao 34. E o conteúdo da aula de hoje, então, será a respeito da transmissão do decreto apostólico e da recepção deste decreto na igreja de Antioquia da Síria. Então, eu passo a leitura agora no versículo 30. Diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, versículo 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. E, finalmente, no versículo 34, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então, este é o texto que nós fundamentaremos a nossa aula nesta manhã. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que nós devemos recuperar, então, a história quando
Paulo e Barnabé ensinavam em Antioquia, e esta igreja se tornou uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja onde o evangelho se desenvolveu. Muitas pessoas se converteram. Paulo ali passou a exercer, então, a função de mestre, daquele que ensinava. Né? Então, esta igreja ela se tornou forte não apenas do ponto de vista da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, como também se tornou uma igreja que passou a ter uma grande preocupação com as pessoas. E nós verificamos essa preocupação com as pessoas quando Paulo e Barnabé, eles vêm a Jerusalém para trazer donativos, né, para trazer dinheiro para os irmãos de Jerusalém que passavam por uma grande e grave necessidade de subsistência. Então, mostra-se aí uma face da igreja de Antioquia, da preocupação dela com os cristãos, com os irmãos cristãos. E nós verificamos também uma outra face desta mesma igreja de Antioquia, com aqueles que ainda não conheciam a mensagem de Jesus Cristo. E por isso, em Antioquia, Paulo e Barnabé, eles foram comissionados pela igreja de Antioquia para, então, empreender a primeira grande viagem missionária. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja forte, era uma igreja pujante, era uma igreja onde o evangelho estava em pleno vapor, em pleno desenvolvimento. E aí, Paulo e Barnabé ficaram aproximadamente 5 anos nesta primeira viagem missionária. Quando eles retornam para a igreja de Antioquia, ali estava acontecendo um grave problema. Ali, na igreja de Antioquia, eles deixaram uma igreja forte, pujante, que estava em pleno desenvolvimento, e encontraram, no retorno, uma igreja que estava com problemas entre os irmãos, uma igreja que estava dividida, uma igreja que existiam 2 pareceres diferentes, uma igreja em que nós tínhamos aqueles que eram os judeus cristãos e os crentes gentios, tinham entendido mensagens diferentes e estavam discutindo a respeito destas questões que levaram, inclusive, Paulo e Barnabé a Jerusalém para resolver estas questões. Então, isto é muito importante dizer, né, que este conflito ele acabou surgindo na igreja de Antioquia numa época em que Paulo e Barnabé não estavam. E nesse interregno, né, nesse hiato, nesse tempo, o que nós percebemos, como diz a própria Escritura, lá no versículo 24 desse mesmo capítulo 15, que diz assim: visto sabermos que alguns saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, pessoas saíram de Jerusalém, no meio, né, da igreja de Jerusalém, dos apóstolos, dos presbíteros, dos líderes, e foram até Antioquia. E lá em Antioquia, essas pessoas começaram a defender algumas posições e, ao invés de promoverem a paz da igreja, promoveram a divisão da igreja. Porque essas pessoas eram aquelas pessoas do partido legalista, que defendiam, então, aqueles princípios judaizantes, que antes das pessoas
professarem a sua fé em Jesus Cristo, elas precisam passar pelos ritos da religião judaica. E isto gerou em Antioquia um problema muito grave. Então, quando Paulo e Barnabé retornam da primeira viagem missionária, eles encontram uma igreja completamente diferente. Eles encontram uma igreja agora frágil, uma igreja fraca, uma igreja que perdeu a sua unidade e que agora se envolve numa questão que é teológica, que é ritual, mas que tem promovido, então, problemas na igreja. E esses problemas foram os problemas que conduziram essas pessoas até Jerusalém, gerando, então, o primeiro concílio da igreja cristã primitiva. Então, esse histórico ele é muito importante, porque agora nós já estamos na ponta final desse processo. Então, agora, o que está acontecendo? O Concílio de Jerusalém já se realizou, né? Já foi, então, decidido algo. Este algo já está em forma de carta, e agora é o momento em que a Igreja de Antioquia vai receber, da parte da Igreja de Jerusalém, as decisões. Então, a Igreja de Jerusalém, ela estabeleceu, então, uma delegação, tá certo? Para que vá até a igreja de Antioquia, justamente para fornecer uma resposta àquela questão que tinha surgido, que tinha se tornado grave e que tinha mexido na forma de ser igreja lá em Antioquia. E esta delegação, como vocês sabem, nós já temos trabalhado nas últimas aulas, ela foi constituída por Paulo, por Barnabé, por Judas Barsabás e também por Silas. E esses irmãos, eles retornam à igreja de Antioquia com boas novas. Com boas novas, com boas notícias, né? E a gente pode claramente fazer uma relação dessas boas notícias com a notícia do Evangelho. Então, qual será a boa notícia por excelência? A boa notícia por excelência, basicamente, é que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é uma obra excelente, ela é uma obra eficaz, ela é uma obra eficiente, ela produz o melhor, o maior fruto do que o fruto que produz a lei de Moisés. Então, nós percebemos que quando Paulo, Barnabé, Judas e Silas retornam e anunciam esta mensagem, eles estão anunciando a mensagem de Jesus Cristo. Estão anunciando a mensagem da excelência de Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada, se compara com a excelência da obra de Jesus produzida na cruz do Calvário. Esta obra, nós sabemos qual é. É a obra que produz a justificação pela fé, é a obra que produz a remissão dos pecados, é a obra que produz a nova aliança entre o ser humano e Deus, é a obra que produz a redenção, é a obra que produz a salvação e na eternidade produzirá a consumação diante do Pai. E esta boa nova, que é Jesus Cristo, que já tinha sido realizada, feita por Jesus Cristo, só por isso, só esta obra em si mesma, ela já é excelente. O problema é que as pessoas não compreenderam a dimensão da obra de Jesus Cristo. E por não terem compreendido a dimensão desta obra, é que gerou problema na igreja de Antioquia. Então agora, quando Paulo, Barnabé, Judas e Silas retornam do Concílio de Jerusalém, eles reafirmam aquilo que Paulo já tinha pregado. E ao reafirmarem o que Paulo já tinha pregado,
Isto se torna boa nova, a boa nova do Evangelho. Então é como se a igreja de Antioquia ela tivesse retrocedido. Então, nesse tempo que Paulo e Barnabé estavam em viagem missionária, é como se a igreja de Antioquia tivesse retrocedido. E ela retrocedeu por causa desses homens que saíram da igreja de Jerusalém sem autorização das autoridades, sem autorização dos apóstolos, dos presbíteros, e foram falar uma coisa que não deveriam ter falado, porque também não compreenderam corretamente aquilo que era de fato a mensagem de Jesus Cristo. É óbvio que quando essa mensagem ela é produzida, ela é anunciada, existe então uma identidade, existe uma coerência, existe uma harmonia entre aquilo que Jesus fez e aquilo que foi decidido no concílio. E é óbvio, né, que se existe uma identidade, uma harmonia entre a pessoa de Jesus e a decisão do concílio, porque nós estamos falando do mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele promove esta coerência não só na vida de Jesus, como na vida da igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é um critério para a nossa igreja hoje. A nossa igreja hoje, a nossa igreja da Lapa, a nossa igreja cristã, ela precisa ter esse fundamento, ela precisa ter esse critério. Se a vida da igreja ela está espelhando a vida de Jesus. Se há uma correlação entre a vida da igreja e a vida de Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus tem conduzido a nossa igreja de acordo com o nosso exemplo maior. Porque a nossa igreja está saudável. Então não se esqueçam, todas as vezes que houver identidade entre o Evangelho e a mensagem, e a vida e a obra de Jesus, e a mensagem, a vida e a obra da igreja, é porque existe a atuação do Espírito Santo que não nos deixa caminhar diferente da própria vida de Jesus. E aí, então, esta é a boa notícia. Então, significa que a igreja de Antioquia, quando recebe esta mensagem, basicamente está sendo dito que a igreja de Antioquia ela recupera a mesma saúde que ela tinha no momento em que Paulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária. Mas, para que Paulo e Barnabé não contassem nenhum tipo de vantagem, ou para que Paulo e Barnabé dissessem, está vendo como nós estávamos com a razão? Então, duas pessoas que foram comissionadas também pela igreja de Jerusalém, que foram Judas e Silas, eles compuseram esta delegação para confirmar aquilo que já era o entendimento de Paulo, de Barnabé e da igreja de Antioquia. Já era o entendimento. E eles, então, foram como pessoas oficiais, e por serem oficiais da igreja de Jerusalém, saíram de lá com autoridade para confirmar a autenticidade daquela decisão, para confirmar a autoridade espiritual daquela mensagem que todos já tinham vivido em Antioquia. Então a gente pode dizer claramente que a partir do momento que saíram essas pessoas do meio de Jerusalém e foram até Antioquia
anunciar essa nova mensagem, é como se, no meio daquela plantação, o joio se misturou ao trigo. Ambos falam em Jesus Cristo, só que há necessidade de separar uma coisa da outra. E é justamente isto que o decreto apostólico ele fará, né? Ele vai restabelecer, então, aquilo que é a essência da mensagem de Jesus Cristo. Então, este momento era um momento muito esperado pela igreja de Antioquia. Era um momento esperado que esses irmãos retornassem com a decisão do concílio, para que a própria igreja, que naquele momento estava paralisada, tinha perdido a sua vida, né? Era uma igreja viçosa, era uma igreja que crescia, era uma igreja forte, era uma igreja preocupada com a saúde da mensagem, era uma igreja preocupada com as pessoas. Então, ela estava paralisada em meio a esta discussão. E agora, quando esses irmãos retornam, esta mensagem ela foi muito esperada pelos cristãos de Antioquia. Olha só o que diz o versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Então, assim que essa delegação chegou, a primeira coisa que a igreja fez foi fazer uma reunião pública para todos aqueles que estavam ou que formavam esta igreja. Foram convocados para estarem presentes no anúncio dessa mensagem, no anúncio do conteúdo dessa mensagem, para a leitura desta epístola, para a leitura dessa carta. E temos falado nas últimas aulas que tratamos como decreto, justamente por causa da autoridade e da força que esta decisão produziu, e agora ela está sendo transmitida em forma de um documento, certo? Um documento oficial da Igreja Cristã Primitiva, da Igreja Mãe de Jerusalém. E aqui nós podemos até fazer algum exercício de imaginação, né, para percebermos algumas coisas. Será que todas as pessoas que estavam na igreja de Antioquia, de fato, estavam felizes? Foi uma decisão muito aguardada. Mas será que todas as pessoas ficaram felizes com a decisão, com o conteúdo dessa mensagem? Penso que não. Penso que houve murmurações, que houve muitos pesares por parte dos judaizantes. Justamente porque eles não conseguiam entender a dimensão de Jesus Cristo. Eles não conseguiram entender que Jesus Cristo ele não veio para quebrar a lei. Inclusive, ele próprio, Jesus, fala sobre isso. Ele veio para cumprir a lei. Só que o que estes judeus não entendiam é que o cumprimento da lei não era o cumprimento ritualístico da lei, não era o cumprimento cerimonial da lei, era o cumprimento essencial da lei. E é isto que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir a essência e o conteúdo desta lei. Agora, por um lado, esses judaizantes entendiam a adesão a Jesus Cristo através de etapas. Primeiramente, era necessário que eles se convertessem à lei, às práticas da lei, aos ritos da lei, às regras da lei. Se, por um lado, esses judaizantes entendiam assim, para que depois eles pudessem expressar a sua fé em Jesus Cristo, os cristãos gentios
receberam a mensagem de Jesus da maneira como eles ouviram pela primeira vez e ficaram felizes. Então nós podemos dizer claramente, com toda certeza aqui, que os cristãos gentios, eles eram mais desprendidos do ponto de vista da fé. Quantas vezes nós temos verificado e visto nas nossas comunidades cristãs, quando as pessoas, de fato, se convertem a Jesus Cristo, elas têm uma felicidade, elas têm uma alegria, porque a vida delas passa a fazer sentido. Porque a vida delas ganha novo objetivo. A vida delas ganha uma nova dimensão. E muitas vezes nós que somos cristãos velhos de igreja, para dizermos de uma maneira mais fácil de compreender, muitas vezes nós temos vivido um cristianismo meio sem sabor, meio sem novidade de vida, porque nós estamos acostumados, nós estamos inseridos nas tradições da igreja, na forma de ser igreja, nós sabemos o que nós temos que falar, sabemos o que temos que cantar, sabemos quais são, ou melhor, qual é o vocabulário que nós precisamos. Muitas vezes, quando nós temos respostas prontas na ponta da língua, nós conhecemos um pouco da história da nossa igreja, nós conhecemos um pouco da Bíblia, nós conhecemos um pouco das doutrinas. O que nós falamos disto tem vida. Que é justamente aquilo que estas pessoas não têm. Elas não têm o conhecimento das Escrituras, elas não têm o vocabulário apropriado, elas não conhecem a forma de governo da igreja, elas não sabem o hino como tem que ser cantado, elas não sabem como é que é a nossa liturgia, mas elas têm uma alegria de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós que somos velhos de igreja, nós temos que olhar para esse novo crente e verificar essa vivacidade. Isso tem que ser exemplo para as nossas vidas também. Mas, ao contrário, ao invés de nós aprendermos com as pessoas que se convertem e que entendem a sua vida agora com uma nova dimensão, com uma nova vitalidade, com uma nova força, com novos propósitos, com novos objetivos, nós somos aqueles que matamos esse espírito nas pessoas. Porque aí nós queremos falar com autoridade sobre a Bíblia, queremos falar com autoridade sobre a forma de governo, queremos falar com autoridade sobre o vocabulário. Nós é que sabemos isso, nós é que sabemos aquilo, e eles têm que aprender com nós. Então percebam que é justamente o contrário. Nós é que devemos relembrarmos do nosso primeiro amor. Essa vida que deve fundamentar aquilo que nós somos como cristãos. Responsáveis pela igreja, que desenvolvemos a liturgia, que conhecemos as escrituras, que sabemos da história, que sabemos das doutrinas, mas tudo isso tem que ser entremeado por esse espírito de novidade, por esse espírito de alegria. Estes novos cristãos gentios tinham na igreja de Antioquia, mas que esses judaizantes queriam colocar um cabresto, regrá-los, prendê-los, sufocá-los. E é justamente para essas pessoas que a decisão do Congresso, a decisão do concílio foi tomada. Imaginem vocês
a satisfação desses crentes gentios. Imaginem vocês a alegria desses crentes gentios quando ouviram a decisão do concílio. Era justamente aquilo que eles tinham entendido quando se converteram. Porque Jesus Cristo fez uma obra de transformação na vida dessas pessoas. Era justamente isto que a decisão do concílio estava reafirmando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso é preciso entender, que esses cristãos gentios não queriam simplesmente repudiar, né, as regras ou as reivindicações dos judaizantes. Mas esses cristãos gentios, eles eram fruto dos princípios, promovidos pela presença de Jesus Cristo na vida deles. Eles eram fruto dos princípios deste trabalho missionário desenvolvido por Paulo e Barnabé. Então, se eles eram resultado desses frutos, como é que agora esses frutos eles poderiam ser negados? Porque o princípio que gera esse fruto de conversão nesses gentios é o fruto da obra que fez Jesus Cristo. Então, imaginem vocês que, de alguma maneira, quando eles ouvem a decisão do concílio, é como se eles pudessem, de fato, dar um grito de liberdade. E esta liberdade, ela agora está fundamentada no documento. E esse documento tem autoridade. Esse documento foi estabelecido pela Igreja-mãe. Pela Igreja-mãe do cristianismo primitivo, que é a Igreja de Jerusalém. Esse documento está estabelecido na autoridade dos apóstolos, que ainda estavam vivos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este era um caminho sem volta. Este era um caminho sem volta. Para quem estes cristãos judaizantes iriam recorrer? Não tinha mais para quem. Porque os próprios apóstolos, os próprios presbíteros e líderes da Igreja de Jerusalém eram tão judeus quanto esses que queriam a primazia dos frutos da lei. Mas esses judeus dirigiam agora a Igreja de Cristo, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo para decidir que os frutos da lei de Moisés não são comparáveis aos frutos da obra de Cristo. Esses crentes gentios, eles regozijavam, eles se alegravam sobre as decisões que foram tomadas pelas autoridades de Jerusalém. Era um grito de liberdade. E isto produzia felicidade, isso produzia alegria, e isto produzia vida. Olha só o que diz o versículo 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então a questão do legalismo estava definitivamente resolvida. Pelo menos do ponto de vista teológico. Então, o caminho que a igreja cristã deveria percorrer já estava estabelecido. Então, já estava definido. Era por este caminho que a igreja cristã iria andar. Obviamente que não houve uma condenação aos judaizantes com relação às
práticas da lei. Não houve nenhuma condenação. Porque também as autoridades de Jerusalém compreenderam que estas práticas da lei de Moisés não rivalizavam com a fé em Jesus Cristo. Elas eram complementares. Agora, o que aconteceu de fato foi que, apesar destas práticas não rivalizarem com Jesus Cristo, o problema foi que os judaizantes é que as compreenderam de maneira diferente. É como se os judaizantes estivessem colocando na mesma ordem de importância o que a lei produzia e o que Jesus produziu. E não só colocando na mesma ordem de importância, eles colocavam também como se tivessem pré-requisitos. E em Jesus Cristo, meus irmãos, não há pré-requisitos. Se você está convertido a Jesus Cristo, e a sua conversão ela é integral, ela é no seu coração, ela é na sua mente, não existe nada, absolutamente nada que possa te afastar de Jesus Cristo. E isto é uma lição que nós, como igreja, devemos aprender. Então, antes de nós impormos sobre aquele que está chegando com alegria a história da igreja, antes de nós impormos a Constituição da igreja, antes de nós impormos o sistema de governo da igreja, antes de nós impormos as doutrinas, a liturgia, o conhecimento bíblico, nós temos que preservar essa essência, cuidar dessa essência. Cuidar dessa essência. Porque todas as outras coisas, a história da igreja, as doutrinas, a liturgia, os hinos, o conhecimento bíblico, eles também serão ensinados para que esta alegria original, ela aumente a cada dia. E quando as pessoas, de fato, começarem a entender as Escrituras, entenderem o nosso sistema de governo, entenderem a nossa história, entenderem a tradição, entenderem a liturgia, elas possam dar glória a Deus. Por quê? Porque Deus confirmou a sua igreja ao longo da história. E agora eles são parte integrante. E isto é motivo de alegria ainda maior. Obviamente que esses gentios, eles estavam regozijando, felizes. E eles não fizeram absolutamente nenhuma objeção. Eles não fizeram absolutamente nenhuma objeção àquelas restrições que a mesma carta, o mesmo decreto fez. Vocês se lembram? Né? Quando lá no versículo 29 diz assim: e vós, que fazia parte do decreto apostólico, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, quer dizer, o decreto, ele traz uma mensagem principal e traz uma mensagem secundária. E sobre essa mensagem secundária, que era a prática e a cultura desses gentios, eles não fizeram nenhuma objeção. Eles não fizeram nenhuma objeção, por quê? Porque eles perceberam que isto não era a essência da vida deles. Eles estavam vivendo, de fato, uma nova vida, com novos objetivos, perspectivas. A vida deles agora tem um novo sentido. E esse sentido é Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo, fica menor do que Jesus Cristo. É essa compreensão que os gentios tiveram, que os judeus não tiveram. Os
Judeus convertidos ao cristianismo não tiveram essa compreensão que os gentios tiveram. Que a lei, ou melhor, as prescrições da lei, elas agora ficavam menores do que Jesus Cristo. Mas os gentios tiveram em relação à sua própria cultura. E isso precisa ser valorizado aqui. Então, eles não fizeram absolutamente nenhuma objeção, né, às restrições colocadas pelo concílio, porque eles estavam dispostos a manter a unidade, a harmonia, a paz da igreja. Eles estavam dispostos a fazer a sua parte. Evidentemente, eu fico tentando imaginar este momento, né, em que sai um grupo lá de Antioquia e vai para Jerusalém por causa de uma questão. Eu fico imaginando a angústia que essas pessoas viveram entre a saída dessas pessoas de Antioquia a Jerusalém, depois o concílio, depois a volta de Jerusalém a Antioquia, a angústia que elas estavam vivendo, que elas compreenderam Jesus Cristo como deveria ser compreendido. E, de repente, as pessoas estavam querendo colocar, impor sobre elas situações em que não tinham absolutamente nada a ver com Jesus. Essas pessoas tinham compreendido claramente a doutrina da graça. Jesus era judeu. Jesus veio para os seus, mas os seus o negaram. E a partir disso, abre-se a árvore da vida para aqueles que não fazem parte da raça judaica. Fomos todos nós, meus irmãos, eu e você, alcançados pela graça de Jesus Cristo. Então, esta angústia acaba nesse momento em que a carta está sendo lida, nesse momento em que eles vão ouvindo e vão se alegrando, porque, de fato, a sua espiritualidade interna, o seu coração e a sua mente já estavam completamente convertidos a Jesus Cristo. E não precisa de uma exterioridade que aqui é representada pelas restrições que os judaizantes queriam fazer. Não precisamos de uma exterioridade, não precisamos de expressões religiosas de natureza cerimonial. Era isso que as leis de Moisés queriam impor para as pessoas. Porque na má compreensão dos judeus, eles valorizavam mais o aspecto externo do que interno. E foi contra isso que Jesus Cristo desenvolveu grande parte do seu ministério. Quando os fariseus tentavam pegar Jesus, porque tinham compreendido incorretamente a lei de Moisés. E Jesus e os fariseus queriam pegar Jesus pela sua exterioridade. Eles não tinham entendido que eles estavam diante do Messias, do Filho de Deus. E percebam como essa exterioridade, ela endurece e cega pessoas. Os fariseus estavam cegos diante do próprio Salvador. Percebam como na nossa igreja, a forma nossa de ser igreja, ela tem muitas coisas importantes. A nossa tradição, a nossa história, as nossas doutrinas, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento dos hinos, o vocabulário, a forma de governo, tudo isso é muito importante na nossa igreja. Só que, se todas essas coisas não estiverem permeadas essencialmente pelo Espírito de Cristo, essas coisas perdem o valor. Porque aí nós vamos nos endurecendo
E nós vamos domesticando a forma de ser cristão. E quando você domestica a forma de ser cristão, o Espírito Santo de Deus não age na nossa vida. Então, aquilo que aconteceu com os fariseus, que eram interlocutores de Jesus Cristo, e Jesus tentava explicar para eles, mas eles não entendiam, porque estavam duros de coração e cegos. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no início da igreja cristã primitiva, com judaizantes cristãos. Eles queriam uma primazia da lei, ou um pré-requisito da lei para ter Jesus Cristo. Eles também não estavam entendendo. E nós, em pleno século XXI, nós não podemos incorrer no mesmo erro que os fariseus tiveram na época de Jesus, que os judeus tiveram no início da igreja cristã, e muitos de nós ainda agem em esta forma de se conduzir. Não podemos cometer esse erro. Nada pode nos afastar desta conversão interior, desta alegria, deste novo sentido para a nossa vida, que é a pessoa de Jesus Cristo e a graça por ele derramada sobre nós. Então, nós devemos simplesmente ter a mesma compreensão que as autoridades da igreja cristã tiveram. Onde já se viu dizer que o cristão gentil precisava ser circuncidado para poder acreditar em Jesus Cristo? Onde já se viu que o gentil cristão precisava ser circuncidado para obter a salvação? Ao contrário, os cristãos gentios, como nós, somos livres. Livres. Livres em Jesus Cristo. E é por isso que esses irmãos estão felizes, porque eles entenderam que eles são livres em Jesus Cristo. Aliás, é Jesus Cristo quem produz liberdade para as pessoas. Ah, se aqueles irmãos, aqueles judeus cristãos entendessem esta liberdade, como os gentios cristãos entenderam. Ah, se aqueles judeus cristãos entendessem e aceitassem essa mensagem maravilhosa da liberdade, como os gentios cristãos entenderam. Ah, se nós, crentes do século XXI, entendermos a liberdade que existe em Jesus Cristo. Ah, se nós entendermos essa mensagem maravilhosa. No versículo 32, Judas e Silas eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, meus irmãos, parece que, passado esse primeiro momento, em que a mensagem, o conteúdo do decreto apostólico foi anunciado e produziu o efeito que nós acabamos de explicar, parece que a partir desse instante, a reunião e aquela igreja de Antioquia, ela começa a ter nova vida. E esta vida nova, ela vai ser produzida também pela ação de Judas e Silas, que eram profetas. E eles também passaram a pregar, eles também passaram a encorajar, eles também passaram a fortalecer os crentes de Antioquia,
porque eles eram dotados de dons espirituais. É muito interessante observarmos esta postura de Judas e de Silas. Nós falamos em aulas anteriores que Judas e Silas eles também faziam parte de partidos, se é que a gente pode dizer assim, lá no Congresso, lá no Concílio de Jerusalém, opostos. Judas era judeu, fazia parte do partido legalista. Silas é de origem helênica, ele fazia parte de defesa dos gentios. E no final das contas, esses dois, que eram de posturas diferentes e opostas, eles aceitam e eles se convertem à mensagem do concílio, que é uma mensagem excelente. Então, nesse momento, Judas e Silas, eles não acompanham essa delegação simplesmente para dar o resultado de uma decisão. Como se eles fossem delegados, como se eles fossem aquelas pessoas afastadas, como se eles tivessem autoridade e fizessem valer a sua autoridade. Viemos aqui para anunciar esta decisão. Está aqui a decisão, até logo, estamos indo embora. Não. Eles não são apenas aqueles que anunciam a decisão. A decisão está dentro do espírito deles. E é por isso que eles agem no meio dos irmãos, fazendo com que as decisões do concílio sejam pegadas por eles próprios. Eles próprios encorajem os irmãos a continuarem nessa perspectiva cristã. Eles próprios fortaleçam a igreja de Antioquia. Eles não eram representantes formais da igreja de Jerusalém, mas eles estavam pessoalmente interessados, pessoalmente envolvidos com a obra de Cristo. Muito interessante quando nós entendemos as Escrituras e podemos fazer um paralelo. Quando Paulo e Barnabé estavam fazendo a sua primeira viagem missionária, vieram pessoas de Jerusalém e começaram a colocar sementes da discórdia de uma nova interpretação sobre a mensagem de Jesus. E por isso a igreja se tornou fraca, a igreja esteve dividida, haviam posições diferentes, a igreja de Antioquia paralisou, enquanto Paulo e Barnabé estavam em perfeita e completa atividade. E aí, quando nós analisamos a vida de Judas e de Silas, fazendo um paralelo, eles também vieram de Jerusalém. Só que agora, com um propósito novo, com um propósito diferente. Os primeiros irmãos que vieram de Jerusalém promoveram divisão, Judas e Silas promoveram união. E exortavam, e consolavam, e desenvolviam o seu ministério, que foi dado pelo próprio Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós compreendamos o ministério que cada um de nós tem diante de Deus. Somos responsáveis pelos dons que Deus nos dá para exercitarmos esses dons em benefício da igreja. O dom não é nosso. Ninguém nos deu, ninguém nasce com esses dons. É Deus quem nos dá. É Deus quem derrama a sua graça sobre nós e nos presenteia com dons. Mas esses dons, eles precisam ser colocados em atividade, em ação. Era isto que Judas e Silas estavam fazendo. Estavam colocando seus dons espirituais em ação, para exortar, para consolar, para ensinar, para fortalecer, para promover união da igreja de Antioquia.
João Calvino vai dizer que as atitudes de Judas e Silas corrigem as atitudes que aqueles homens que vieram de Jerusalém primeiro tinham tomado. Aqueles homens, muitas vezes movidos por ambição, mas sem nenhuma habilidade, muitas vezes movidos até por zelo, e por isso eles não são condenáveis, mas foram mal orientados e produziram um resultado de divisão. Aqueles homens foram movidos por um desejo insensato. E por esse desejo insensato, talvez nem quisessem promover a perturbação da ordem, mas promoveram. Nem quisessem dividir, mas dividiram. Nem quisessem trazer conflito na igreja, mas trouxeram. Então nós precisamos estar debaixo da orientação de Deus, para que entendamos, em primeiro lugar, o ministério que Ele nos deu, e, em segundo lugar, para colocarmos esse ministério ao seu dispor, para que nós, quando estivermos em ação, nós possamos fazer exatamente como fizeram Judas e Silas, promovendo unidade, promovendo harmonia, promovendo paz, promovendo um fortalecimento da igreja. Em Judas e em Silas, a mensagem da salvação de Jesus Cristo, ela é vivida e ela produz frutos. Em Judas e Silas, a mensagem da salvação em Jesus Cristo produz vida e frutos. E isso também deve ser a nossa mensagem. Devemos anunciar a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Somos responsáveis, somos chamados pelo próprio Deus para dirigirmos a nossa igreja. As nossas vidas também produzam a mesma coisa que produziram na vida de Judas e de Silas. Esses irmãos ficaram algum tempo em Antioquia no exercício dos seus ministérios. O ministério do ensino, do consolo, da exortação e da pregação. Porque eles estavam imbuídos verdadeiramente do progresso e do avanço do cristianismo. Depois, como diz o versículo 33, tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Depois eles retornam para Jerusalém, fechando a igreja, fechando esse ciclo, fechando esse processo, fechando a igreja de Antioquia em paz, eliminando de vez a ameaça da divisão que foi promovida pelas controvérsias do legalismo. O versículo 33 diz assim: os irmãos os deixaram voltar em paz. Essa é uma fórmula também das epístolas da antiguidade, uma fórmula de despedida, mas é uma fórmula também que os irmãos de Antioquia expressam a sua bênção sobre a vida de Judas e de Silas. Os
Os irmãos de Antioquia expressam os votos que Judas e Silas continuem tendo prosperidade na sua atividade ministerial. Judas e Silas continuem tendo prosperidade no seu ministério. Imaginamos, porque a Bíblia não diz, que ao retornarem a Jerusalém, ao retornarem diante daqueles que os enviaram, Judas e Silas prestaram um relatório da sua missão. Assim como, no momento do concílio, Paulo e Barnabé também testemunharam a respeito da sua primeira viagem missionária. Judas e Silas agora estavam prestando também um relatório sobre como é que eles deixaram a igreja de Antioquia. Agora se encontrava saudável novamente. Agora se encontrava em paz novamente. Saudável e em paz, para que pudesse ir de acordo com o ensinamento de Jesus, para que pudesse anunciar esta mensagem para aqueles que ainda não conheciam. Mas agora, livres de divisão, livres de impedimento, a igreja estava desimpedida para caminhar dentro daquilo que é o seu propósito, que é anunciar a mensagem de Jesus. Anunciar os frutos da obra de Jesus Cristo. No versículo 34, nós temos, o versículo 34, ele está entre colchetes, se os irmãos observarem. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então é o seguinte, todas as vezes que na Bíblia vocês encontrarem um versículo ou uma passagem em colchete, saibam que esta passagem em colchete é como se fosse um ponto de interrogação, porque em algumas versões da Bíblia elas existem, em outras versões não existem. Aqui está na nossa Bíblia em colchete, né? Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. E aqui nós temos, isso é como se fosse uma nota de rodapé agora. Como se fosse uma controvérsia. Né? Surge aqui uma controvérsia. Qual controvérsia? Silas voltou a Jerusalém junto com Judas e junto com ele prestou o relatório, né? E disse como é que se encontra a igreja de Antioquia. Ou será que Judas voltou sozinho e Silas não voltou junto com Judas? Por que essa questão? Porque nós sabemos o seguinte, que os próximos passos, depois da igreja de Antioquia ter se tornado saudável, ela recupera também o seu caráter missionário. Como assim recupera o seu caráter missionário? Ou seja, a própria igreja de Antioquia teve um hiato aí de algum tempo, certo? Ela volta às suas origens, de ser uma igreja forte, de ser uma igreja pujante. E é daqui da igreja de Antioquia que sairá a segunda viagem missionária. E nós sabemos que na segunda viagem missionária de Paulo, quem está presente é Silas. Então a questão que se levanta, a polêmica que se levanta é, será que Silas voltou para Jerusalém, quase 600 quilômetros, para anunciar aos apóstolos o que foi decidido, né? Como é que a igreja se encontra lá em Antioquia? Ou será que Silas ficou aqui em Antioquia, tá certo? E daqui foi com Paulo para a sua segunda viagem. Então esta é uma controvérsia, né? Esta é uma polêmica. Então nós estamos inclinados a defender que Silas recebeu, juntamente com Judas, uma responsabilidade. E a partir desta responsabilidade, é muito mais provável
Silas tinha voltado a Jerusalém, cumprido as exigências da responsabilidade que recebeu e depois voltado a Antioquia. E aqui, este versículo 34, que está entre colchete, ele pode ser interpretado da seguinte forma: depois que Silas voltou a Jerusalém, fez o que tinha que fazer, ele retorna a Antioquia e fica ali até o momento em que sairá na segunda viagem missionária com Paulo. Então, é preciso, apesar desta polêmica e desta controvérsia, é mais importante aqui, neste momento, nós reafirmemos o papel da igreja de Antioquia. O papel, novamente, de uma igreja pujante, que recupera a sua força, que recupera a sua saúde e recupera o seu ideal e a sua vontade missionária e evangelizadora. Então, Antioquia recupera o papel de ser novamente um centro evangelizador, tá certo? Para trabalhar na obra, na missão de Jesus Cristo. E é a partir daqui que Silas se integra a este papel que a igreja de Antioquia está desenvolvendo. É a partir daqui que Silas exercitará o seu ministério, cooperará com a obra e com a missão de pregar Jesus Cristo até os confins da terra. Que o Senhor possa nos abençoar, que de alguma forma esta aula possa ser inspiradora para a sua vida e que nós possamos sempre aprender todo tempo. Todo tempo é tempo de nós aprendermos de acordo com a palavra do Senhor. E o aprendizado não é só para aquele que ouve, o aprendizado também é para aquele que ensina. Que o Senhor possa abençoar a vocês e a mim também, em nome de Jesus Cristo. Uma boa semana e até a próxima aula.